Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar de cultura organizacional emocional? Bom, esse é um tema que eu quero trazer para vocês, até porque semana passada um amigo, um ex-cliente meu, me provocou ali, me mandou uma questão para eu fazer um vídeo explicando um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás, que é a equivocada relação da felicidade nas empresas. E eu vou tratar desse assunto, mas antes eu quero explicar um pouco mais sobre a diferença da felicidade e desenvolver uma cultura onde o foco é a emoção dos colaboradores. Eu quero primeiro trazer, instigar essa reflexão em você, para que a hora que eu for falar da felicidade nas empresas, acho que vai fazer mais sentido. Por isso eu vou fazer aqui esse videozinho explicando a cultura organizacional emocional. Qual é esse movimento que tem se fortalecido muito agora pós-pandemia, tem trazido muita reflexão para as empresas, e há um movimento de trabalhar as emoções dos colaboradores, de se preocupar com isso. Até porque a emoção é a base, é fundamental dos nossos sentimentos, é a base fundamental dos pensamentos, da nossa relação com o mundo, com a nossa relação com a realidade que nós criamos. Sempre lembrando que o mundo não é como é, o mundo é como nós achamos que ele é. É sempre uma criação introspectiva que nós fazemos daquilo que está chegando a nós sobre a realidade que a gente vai construindo segundo a segundo com a nossa vida. Então eu quero explicar um pouco sobre a cultura organizacional emocional, falar um pouco desse tema, ampliar um pouco disto. Eu escrevi um artigo, acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado, sobre esse tema. Ele foi muito bem recebido, tive vários comentários sobre esse artigo, tive algumas questões que foi feito na época de alguns colegas ali que fazem parte da minha rede no LinkedIn, que me mandaram questões, perguntando como e por quê, como funciona isso efetivamente na prática. Então eu quero fazer esse vídeo sobre isso, e aí então eu vou preparar outro vídeo para falar da equivocada relação da felicidade nas empresas. Antes disso, muito obrigado a todos, muito obrigado por compartilhar, por me mandar mensagens, por troca de mensagens que eu estou tendo aí com algumas pessoas pelo WhatsApp, muito legal, muito bacana. Eu montei esse canal aqui, esse canal é aberto para todos os meus clientes, tem ajudado muito meus clientes. Se você que está chegando agora, for olhar o canal, tem ali 101, 102 vídeos já publicados, tem algumas videoaulas muito bacanas. Então tornou-se um canal de recurso muito rico para que meus clientes usem como base ali para tirar dúvidas, para relembrar algumas questões que foi feitas em sessões, tanto de coaching, como de terapia, como de mentoria, mesmo os clientes onde eu dei consultoria. Esses vídeos têm sido levados para dentro das empresas e eu me sinto muito engrandecido com isso. E os comentários que eu recebo são muito legais. Então, muito obrigado a todos, aqueles que já participam, aqueles que estão chegando, se sintam abraçados. A proposta aqui é sempre trazer, co-criar conhecimento. Então, se não gostou, me diga por quê. Se não concorda, também me diga por quê, para que a gente co-crie aqui conhecimento, a gente possa desenvolver novas formas de observar a vida, de entender por que somos quem somos e por que agimos da maneira que agimos, ou seja, compreender um pouco mais sobre nós, a nossa relação com a vida. Essa é a base fundamental desse canal. Claro que ele foi muito motivado com o meu doutorado em psicologia social, que a psicologia social é justamente entender essa compreensão de nós, seres singulares, dentro de um mundo plural, como nós nos comportamos nos comportamos no dia a dia. E junto com isso, também a psicologia comportamental e também a psicologia tradicional, junto com a neurociência, que é a formação base, assim, para a gente ser muito resoluto na compreensão sobre nós mesmos. Então, eu sinto abraçado, engrandecido com cada pessoa que me manda uma mensagem, sua opinião ou que compartilha. Se inscreva no canal, vamos fazer ele crescer, vamos fazer essa discussão aumentar, vamos fazer essa proposta de estudos comportamentais fundamentados em ciência, sem fake news, sem absurdos, sem achismos, ou seja, vamos criar algo muito sério, muito bem planejado, para que a gente possa elaborar a maneira de ver a vida no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Também ontem eu recebi ali uma mensagem muito legal ali no LinkedIn de uma pessoa que pediu para eu criar ali, fazer uma videoaula ao vivo sobre
o que ela precisava, em resumo, que eu entendo ser importante da compreensão tanto da psicologia comportamental como da neurociência. Ou seja, eu criar ali um vídeo ao vivo onde possa ter participação de vocês ali ao vivo, como se fosse um processo presencial. E eu vou elaborar essa aula, tá? Eu vou ver se eu crio aí umas 10, 12 dicas importantes para todo bom coach saber ter isso muito presente na mente, também para um bom coordenador, um bom líder, um bom gestor, um bom psicólogo, ou seja, ter alguns pontos fundamentais para que ele possa ter aquilo muito enriquecido dentro de si e que não deixe dúvida para o cliente. Uma das coisas mais legais, pessoal, é que quando a gente começa a compreender um pouco mais sobre nós mesmos, a vida também vai se tornando mais fácil, porque a gente consegue ali ter uma percepção do que é inconsciente, do que é consciente, do porquê eu tomei essa decisão, o que eu devo refletir, o que eu devo guardar para mim, como eu devo trabalhar as memórias, aquelas lembranças mais tristes, como eu devo trabalhar a ansiedade, como eu devo trabalhar meu comportamento, o que está prejudicando, o que não está. Então é muito legal a gente aqui, eu fazer esses bate-papos, e espero que esteja enriquecendo também o mundo de vocês. Pelo menos assim, as respostas que eu tenho dos meus clientes são muito legais, então vamos seguir aqui. Pessoal, hoje eu quero falar um pouco desse movimento que é a cultura organizacional emocional. Ela vai justamente, não digo em conflito, mas ela é meio antagônica com a cultura da felicidade. Por quê? Porque a proposta não é trabalhar só emoções positivas. É muito pelo contrário, é algo mais complexo, mas que é factível e que é passível de a gente trabalhar nas empresas, de construir uma empresa, de construir uma cultura organizacional onde a preocupação, o foco está na emoção das pessoas. Eu vou explicar aqui por quê. Eu ontem publiquei um artigo que é as 3 formas, está lá no meu blog, tá? O título é As 3 Formas Erradas de Fortalecer a Cultura. Lê ele, que ele é muito legal. É a maneira que as pessoas muitas vezes cometem erro em querer trabalhar a cultura, em querer atualizar, torná-la ali ela mais real com o momento da empresa, com a identidade da empresa no momento do agora. E são erros comuns que eu vejo em consultoria, que eu vejo quando eu atendo meus clientes, que tem sido rotineiro nas empresas quanto a fazer essa estruturação cultural. Então tá lá no blog, 3 formas erradas de fortalecer a cultura. Também tá quem me acompanha no LinkedIn, tá no LinkedIn, e eu deixo o link também no Facebook e no Instagram. Minha rede social é sempre Marcelo de Souza _oficial. Marcelo, 2 L's, de Souza _oficial. Souza com Z. Beleza, pessoal? Então vamos aqui entender qual é a vantagem de a gente. Deixa eu só mudar a telinha aqui que me incomoda eu ficar vendo eu mesmo. Qual é a vantagem? Por que se preocupar com a emoção das pessoas e por que isso tem sido cada vez mais estruturado em grandes empresas no mundo? A emoção, como eu digo, como eu já expliquei, em resumo, assiste lá o vídeo 98, 99, eu acho, não, é 88, 89, e que eu falo um pouco mais da questão da região límbica, eu falo ali do córtex singular, eu falo da ínsula, eu falo do pré-frontal, eu falo do orbital, eu dou uma eu faço um resumo ali da questão da importância da emoção e como o cérebro nosso trabalha sobre as informações que chegam para nós, dessa relação, desse mundo que a gente está nesse momento vivendo aqui, eu e você aqui nessa câmera, eu olhando, eu explicando, você ouvindo. Então, tudo isso tem a ver com emoção. Por quê? Porque a emoção é o primeiro contato mental, é a primeira condição para se formar uma realidade deste momento. E o primeiro núcleo ali do cérebro na área singular, ali na área límbica, é a emoção. A emoção é o fundamento do que nós vamos criar de pensamento e como nós vamos construir essa realidade deste momento, como nós vamos interpretar, por exemplo, como você vai interpretar o que eu estou falando. E a emoção é fundamental, porque ela é a base que vai formar os sentimentos, que vai formar o pensamento, que vai formar o sentimento, que vai formar o pensamento e esse ciclo contínuo dessa relação com a vida. Tanto nessa rotina que vai construindo essa consciência desse momento, como nas subrotinas que o cérebro vai ali trabalhando para formar novas ideias, para formar
novas estruturas neurais, para formar novas maneiras de observar a vida a partir do conhecimento que você está adquirindo aqui e agora. E tudo começa com a emoção. Então, houve um movimento muito forte, principalmente ali no começo do século XXI, ali por volta de 2010, 2011, quando a neurociência simplesmente deu uma guinada transformacional de ferramentas passíveis de analisar o cérebro, passíveis de olhar o cérebro, e eles perceberam que não existe mais como trabalhar a psicologia, querer entender o comportamento humano sem conhecer o cérebro. Então, muitas questões foram se transformando, foram se reinventando e outras se inovando. E uma delas é sobre a perspectiva do colaborador, de um profissional dentro das empresas, o comportamento deles. Antes de 2010, principalmente na década de 90 até 2010 por aí, foi muito forte a ideia do autoajuda e de querer propagar a felicidade. Então havia uma cultura da felicidade. Ou seja, as pessoas têm que ser felizes, as pessoas têm que ser felizes, as pessoas têm que ser felizes. Quem não é feliz deve ter algum problema mental, deve procurar ajuda, deve procurar um psicólogo, deve procurar um terapeuta. Enfim, a partir ali, principalmente no comecinho ali, 2000, 2010, essa proposta da felicidade tornou algo doentio, e as pessoas perceberam que, em vez de as pessoas serem felizes, elas estavam ficando cada vez mais doentes. Por quê? Porque é o imperativo de ser feliz. E a felicidade era tanto filosófica como ela biológica, como ela psicologicamente falando. A felicidade não é o estado de ser, é o estado de estar. É o estado de percepção de certos momentos que eles são tão importantes na vida que a gente não quer que aquilo acabe, mas acaba, porque a felicidade é sempre uma busca que começa do nada e vai para o nada. Ou seja, o significado, quando a gente está na plenitude da felicidade, que a gente está se sentindo feliz, aquilo é um momento único que serve só para aquele momento, serve só para aquela situação, porque é uma plenitude tão grande que a gente não quer que acabe, mas aquele momento vai acabar, porque se a gente vivesse na plenitude da felicidade, a gente não mudaria a vida, a gente viveria o mesmo. Seria que nem aquele filme que a pessoa acorda todos os dias fazendo as mesmas coisas. Ou seja, não haveria interesse de mudar. E é por isso mesmo que a felicidade ela só existe em certos momentos. Eu não tenho como programar a hora que eu vou ser feliz. Eu não tenho como adivinhar em que momento eu vou ser feliz. Eu tenho como me programar para que eu tenha alegria para a vida, mas a felicidade não. Ela aparece do nada e ela vai embora do nada. É um instante do nada para o nada. Bom, e quando as pessoas perceberam que havia um problema de levar essa proposta da felicidade para dentro das empresas, começou-se uma busca muito grande de tentar entender quais outras possibilidades que poderiam ser ali agregadas para que a gente possa trabalhar um colaborador e melhorar sua qualidade de vida, seu bem-estar, a sua relação com a empresa, a sua produtividade, a sua satisfação, a sua necessidade de ser admirado, percebido, responsabilizado, como construir uma empresa que tenha liberdade, ou seja, como fazer isso. E aí se foi justamente buscando, dentro da neurociência, dentro da psicologia social, a importância fundamental de se trabalhar a emoção, de se perceber a emoção. Pessoal, desculpa, é que eu tenho gatos. E às vezes eles pulam aqui quando eu estou trabalhando e os pelinhos ficam me incomodando. Então, desculpa. Beleza, pessoal? Então, é justamente disso que eu quero falar para vocês e como que a gente programa, como que a gente elabora essa proposta da emoção para dentro das empresas. Se você pegar alguns estudos hoje da cultura emocional, da cultura organizacional emocional, você vai ver que existem ferramentas justamente para monitorar o colaborador, para que possa motivar ele se expor, ele se dedicar a se sentir seguro ali de uma maneira que ele possa permitir que essa emoção extrapole o lado introspectivo do ser. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Fundamentos da emoção. A emoção, ela contamina. Então, uma pessoa que, se você entra num ambiente, você está bem, e você entra num ambiente onde se tem raiva, o seu cérebro ele vai escolher o que fazer. Então, se você está super bem, está super alegre, você, de repente, vai para um ambiente, encontrar com os amigos, chega nesse ambiente, ele está muito tenso.
Então, o que seu cérebro vai fazer? Bom, ou eu fico tenso, ou eu compartilho disso para eu adotar essa emoção agora para mim, ou eu vou embora. O que não vai acontecer é você ficar ali e nada mover você, nada atingir você internamente. Então, a emoção, ela necessariamente, ela contagia. Quando você está do lado de pessoas muito bem-humoradas, você se sente também melhor, bem-humorado. Quando você está do lado de pessoas ranzinzas, você começa a ficar ranzinzo. Esse é um dos problemas, por exemplo, muito graves, muito sérios das relações tóxicas. E as relações tóxicas, elas acontecem tanto ali no âmbito familiar, tanto ali no casalzinho de namorados, tanto no nível matrimonial, como no nível dos filhos, como no nível da escola, como no nível dos amigos, como dentro das empresas. E a relação tóxica, a pessoa, aqui vai um ponto fundamental. Inclusive tem um artigo meu também lá no meu blog, só escrever tóxico que você vai ver que tem um artigo que eu explico sobre as relações tóxicas. A relação tóxica, se você está do lado de uma pessoa que é tóxica, ou você deixa essa pessoa, ou você se torna tóxico. O estado, a pessoa, vou corrigir aqui, a pessoa não é tóxica, ela está tóxica. O problema é que esse estar tóxico pode se tornar um hábito da pessoa, quando ela percebe que a sua toxicidade de alguma maneira está gerando ganho. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum perfil, nenhum problema psíquico, nenhum transtorno que faça ela ser tóxica, como, por exemplo, sociopatia ou psicopatia. Mas ela está tóxica porque ou o parceiro é tóxico ou a parceira é tóxica. E não tem como, todos nós, em algum momento, em algum ambiente, nos tornamos tóxicos, porque a toxicidade tem muito a ver com o lado do querer, do ganho, do lado da nossa individualidade, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa incapacidade de ter conhecimento, ou seja, da nossa ignorância também, da nossa imperícia, da nossa maneira de querer submeter de alguma maneira o poder sobre a pessoa, e tudo isso tem a ver com momentos da nossa vida, com questões da nossa vida e como a gente vai construindo essa realidade. Então, não é que a pessoa ela é tóxica, porque se ela for tóxica, ela tem um problema, ela tem um desvio comportamental, ela tem um desvio ali psíquico que precisa ser tratado com um psiquiatra, precisa ser tratado a nível ali de medicamento. Mas a pessoa pode estar tóxica por diversas funções. Por exemplo, ela vem de famílias desequilibradas e quando ela começa uma relação, aquilo gera para ela a mesma toxicidade da família que ela viveu, do mundo que ela viveu. E ela pode, naquele momento, na relação, trazer aquilo e ela se tornar tóxica naquele momento. O problema é que o parceiro, normalmente, quando gosta da pessoa, tenta se esquivar de perceber a toxicidade e acaba se habituando. Ou seja, ele adquire a toxicidade da pessoa e se torna tóxico como ela. É mais fácil lidar com o amor aceitando os defeitos do que conflitando. E aí que começa um problema de muitos casais, de muitas relações. E isso acontece dentro da empresa. Um ambiente tóxico organizacional é porque existem pessoas que dão o exemplo de toxicidade. E é justamente nessa linha que eu quero que vocês entendam sobre a importância de trabalhar a emoção. Ou seja, se o ambiente é tóxico, se a equipe é tóxica, se aquela área da empresa é tóxica, é porque alguém está gerando esse irradiamento emocional, essa pulverização desse momento de toxicidade. E normalmente essas pessoas começam ali no líder, no gestor e no alto executivo ali, né? No alto nível. O ser humano tem uma tendência, quando ele confia em alguém, quando ele atribui a alguém a possibilidade daquela pessoa dirigir a sua vida, ou seja, coordenar, e ele passar a ouvir aquela pessoa, isso é porque há confiança. Existe um estado de confiança ali. E esse estado de confiança, quando eu confio em alguém, eu dou a ele a oportunidade de ele me conduzir para que eu faça algo. E é isso a liderança. De alguma maneira, a liderança é exatamente isso. Eu confio nele, eu entendo que ele é capaz de gerar ali condições para que eu possa exercer minhas atividades. Só que se esse líder for tóxico, eu vou adquirir hábitos dele. Porque na minha cabeça, na minha mente, ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo.
Então eu posso extrapolar e me tornar tóxico justamente porque ele é assim. Eu me lembro muito bem de uma consultoria que eu dei numa empresa de telecom, alguns anos atrás, onde eu fui contratado pelos diretores para que eu fizesse um trabalho de coaching para um gestor da área operacional, porque ele ao mesmo tempo que ele era gigante, um cara extremamente capaz, um cara extremamente poderoso a nível de liderar, ele tornava todas as pessoas tóxicas, ele prejudicava o ambiente de trabalho. Ele tinha alguns hábitos, alguns desvios comportamentais que prejudicava muito aquelas pessoas. E a empresa estava justamente, chegou a um ponto que fala, ou tira ele, ou manda, demite ele, ou a gente muda ele de posição. O que não pode é ele mais ser da parte operacional. Apesar do operacional funcionar bem, o operacional é um ambiente conflitante, tem que ter extremamente um alto turnover, as pessoas estão sempre insatisfeitas, e me chamaram para fazer esse processo, para ouvir esse gestor. Foi muito interessante porque primeira base fundamental daquele momento foi ele recusar o processo. Ele não queria, foi uns ataques muito pessoais ali contra a minha pessoa, contra o meu profissionalismo. Ele não queria. E aí foi o primeiro encontro, o segundo encontro, fomos ali, começou com agressividade, depois ele foi meio que se abrindo um pouquinho, e chegou um momento que eu perguntei para ele, falei, cara, você é tão poderoso aqui dentro, e por que tem problema? E ele já, claro, né, como todo bom pessoa muito narcisista, logo direcionou o problema para o recursos humanos, que o recursos humanos era tão incompetente que não sabia contratar as pessoas. E aí eu aproveitei aquele momento, claro, o momento glório ali, na hora de eu fazer aquele contra-ataque. Né? Falei, que caraca, verdade, cara. Então eu tenho que falar, que eu tenho que trabalhar também com recursos humanos ali, com as pessoas que fazem parte, não com todos, que são todos incompetentes. Falei, caraca, cara, mas é muito triste mesmo, hein? Porque eu tô vendo que você não tem poder, então. Porque se o recursos humanos contrata e eles têm o poder da contratação, isso quer dizer que você não faz nem parte da contratação, ou seja, você nem ouve as pessoas que você está contratando, né? E aquilo mudou, ele mudou a feição. Falou, de jeito nenhum, não entra um funcionário aqui que não fale comigo, que eu não faça parte, que não seja eu que dou a última palavra. Eu falei, aham. Ou seja, se ele é o cara que contrata, então por que ele contrata errado? Então por que ele está falando que o erro é do recurso humano se é ele que faz isso? E foi quando caiu a ficha para ele, foi quando ele percebeu que ele é responsável pelo ambiente, foi quando ele se permitiu, falou assim, você tem razão, talvez seja um caminho de eu aprender a entender como eu trabalho. E aí foi um processo muito longo, começou muito estressante, muito doloroso para ele, de ele perceber ele com ele mesmo, e ele foi se abrindo, foi se permitindo, e hoje hoje ele tem um comportamento muito bacana na empresa, e ele acabou se tornando até um bom amigo. De vez em quando a gente até conversa, aí a gente tem longas conversas, se encontra, enfim, acabou se tornando um grande amigo. Ou seja, ele era a referência ali de criar essa toxicidade. Mas o que isso tem a ver com a organização cultural, cultura organizacional e emocional? Tudo. Porque as empresas, grandes empresas, perceberam que está ali na liderança, que existe, que está ali na cultura organizacional, a orientação de como ela deve ser, de como o ambiente é. E quando se percebe a importância de olhar para a emoção dos líderes, dos gestores ali, de quem está coordenando o processo, ele naturalmente começa a perceber que há um reflexo das pessoas, tanto de satisfação como insatisfação para aqueles que são liderados, para aqueles que sofrem essa gestão. E isso é fundamental, ou seja, uma cultura organizacional está os padrões de comportamento, estão as crenças, valores, verdades, regras, padrões, inclusive a sua relação com a política da empresa, com as regras ali organizacionais, que é a política da empresa. Qual é a política? Quais são os limites? Então,
Hoje, nós vivemos um mundo de cultura organizacional que é cognitiva, ou seja, que o foco está na produção, está no trabalho, está naquilo que o profissional entrega. E a preocupação até em 99% das empresas é a cultura cognitiva, ou seja, é prestar atenção que aquele cara está entregando. Se ele não está entregando mais, ou manda ele embora, ou ele que vai se cuidar, ele que vai se tratar, ele que vai se resolver os seus problemas pessoais. E é assim que funcionam as organizações. É assim que as pessoas se preocupam hoje com o seu colaborador. Ou seja, cara, se ele está bem, beleza, está entregando o que eu quero. Se ele não está bem, isso é um problema dele. Ou ele resolve, ele começa a ficar bem, ou então ele não serve mais para trabalhar na equipe. E é justamente esse o contrário da proposta da cultura organizacional e emocional, que é trabalhar o pensamento e o sentimento. O foco da cultura emocional é o que aquela pessoa está pensando e como ela está se sentindo. Ou seja, trazer para você como ouvinte dos colaboradores. Ou seja, você não é mais o chefe, você não é mais o cara que manda, você é o cara que vai ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. A regra básica de uma cultura organizacional emocional é a capacidade de compreender como os outros se sentem e se relacionam entre si, capacidade de gerir e gerenciar as emoções, capacidade de gerir as mudanças, adaptar e resolver problemas naturais, pessoais e interpessoais, a capacidade de gerar afeto positivo e ser motivado e a capacidade de análise através do auto-feedback. Então, o que eu vou traduzir isso desse contexto? O processo você induzir, você motivar, você estruturar um ambiente onde exista relações humanizadas. Respeitar o ser humano na sua plenitude. E o respeito ao ser humano na sua plenitude começa da onde? Das relações humanas. O ser humano, ele é relacional. Então, dentro do ambiente de uma cultura emocional, tem que se ter o princípio do princípio, a ética das relações. Ética das relações. Aliás, eu tenho um vídeo, se você procurar entre os vídeos meus mais antigos, eu falo sobre a ética das relações e eu tenho vários artigos que eu explico o que é a ética das relações. Ou seja, é um ambiente onde existe ali a possibilidade de você construir a diversidade do pensar. Ou seja, você permitir que as pessoas se apresentem como questões identitárias. E deixo aqui a grande dica, este é o maior problema que as empresas estão sofrendo hoje no mundo com essa nova geração, com esses jovens que estão chegando no mercado. Você vai conseguir conquistar esse jovem pelo salário? Não. Você vai conquistar esse jovem por premiações? Não. Você vai conseguir conquistar esse jovem por caprichos? Não. Como você vai conquistar esse jovem, essa nova geração? Respeitando a sua identidade. Ou seja, é você elaborar um ambiente onde a diversidade do pensar, do ser, seja respeitado, seja permissível. E aí entra a relação da cultura com a política, né? Você criar uma liberdade, um ambiente de liberdade, onde essa liberdade tem as regras. Ou seja, é uma liberdade sobre os limites organizacionais. Então, a pessoa tem que entrar numa empresa sabendo quais são as regras, quais são os limites dela, mas elas se sentirem respeitadas, admiradas, amadas, pertencentes, responsabilizadas, livres, elas se sentirem ouvidas. Enfim, as necessidades básicas do ser têm que fazer parte desse contexto novo organizacional. E isso, se alguém um dia quiser discutir isso comigo, eu tenho uma teoria, aliás, tem um fundamento todo do porquê que hoje essa geração se preocupa muito com as questões identitárias. Isso tem muito a ver com o tipo de família que foi se construindo, principalmente a partir ali da década de 80. Então existe um porquê que essa geração chegou nesse momento com tanta ânsia, com tanta sede de ter ali o seu lado identitário respeitado, observado, admirado, entendido, compreendido. Isso é muito importante. Então, hoje, uma cultura emocional é justamente trabalhar isso, é ter essa condição de fazer com que você construa um time onde esse time ele tem ali o incentivo
de se mostrar quem ele é, de mostrar o seu self, de mostrar sua forma natural de ser, sem cobranças, sem ataques, sem julgamentos, sem críticas. É você minimizar isso, esse lado maléfico humano, que eu vou dizer que é o lado natural do ser humano, que é ali o lado egoísta, da crítica, do julgamento, de potencializar ali a observação sobre os outros a partir daquilo que você acha que é certo. Não, é um ambiente onde todos estão certos e todos estão errados, porque cada ser é um ser, cada ser olha para si mesmo, cada ser tem seu modo de observar a vida, seu modo de compreender, de entender a vida, e isso tem que ser respeitado dentro do ambiente. Bom, a frase que eu deixaria aqui para que você que quer trabalhar uma cultura emocional será que falamos o que fazemos e fazemos o que falamos? É o walk the talk. Essa é a frase fundamental de um ambiente onde a cultura emocional faz parte. Será que falamos o que fazemos e fazemos o que falamos? É o respeito, é a condição onde aquilo que a política da empresa diz, aquilo que a cultura, que é proposto para a cultura da empresa, como chavão, como princípios, que aquilo seja respeitado, para que todos os colaboradores que fazem parte daquele time, fazem parte desse grupo, dessa organização, se sintam por iguais. A hierarquia, o conhecimento é algo que se constrói, o comportamento não. Nunca esqueça disso. Ou seja, o ambiente desse ele tem que ser visto onde as pessoas todas são iguais. Todas são iguais. Ah, mas tem o que sabe mais, tem aquele que é um especialista. Beleza, então, esse é o conhecimento. Se eu quero chegar àquela pessoa, então me dê ferramentas para eu também ser aquilo, para eu também alcançar aquele espaço, aquela plenitude. E aí é o fundamento de uma cultura emocional. Ou seja, a pessoa que entra numa empresa dessa, ela tem que começar o feedback lá no primeiro dia. Ou seja, o que eu espero da empresa e o que a empresa espera de mim. Essa é a regra fundamental. Depois de alguns meses, o que a empresa entregou daquilo que ela disse que ia entregar e o que eu fiz com aquilo que eu disse que iria fazer. Ou seja, o acompanhamento tem que ser contínuo, você tem que chamar ali, é uma revolução afetiva, é uma condição de trabalhar os afetos das pessoas, ouvindo elas e até permitindo que elas digam, caraca, estão me atendendo. Não estou me atendendo, mas se não estou me atendendo, por que eu me sinto que não estou me atendendo? E aí ter essa maturidade, construir essa condição das pessoas fazer um autofeedback, um ambiente de autofeedback e também fazer um feedback entre as pessoas, entre os movimentos, criar grupos de discussões. Isso continuamente, motivar que isso aconteça. E para isso, os recursos humanos tem que ser fortalecido. Ou seja, os recursos humanos não tem que ser tratado simplesmente como uma área à parte da empresa. Eu vou deixar aqui um depoimento muito grande. Eu dou consultoria já há muitos anos. E todas elas, eu não me lembro de eu ver pessoas de recursos humanos que foram incompetentes. Eu não me lembro disso. Foram pessoas muito dedicadas, pessoas que estavam ali sendo muito subutilizadas, pessoas que estavam ali se sentindo amarradas, presas, mas com potencial, com ideias inovadoras, com propostas gigantes para levar para a empresa, mas a liderança, a gestão, tesourava aquilo. Por quê? Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por tudo que a própria cultura organizacional levava para esses líderes, para esses gestores. E onde iria refletir esse medo, essa insegurança, essa incapacidade de ser mais? Aonde? Nos colaboradores. Por quê? Porque a emoção contamina. Eu espero que você esteja entendendo aqui esse leque, essa relação entre a emoção e o comportamento e o aproveitamento e a produtividade e a forma de ser dos colaboradores. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Deixa eu seguir aqui que o tempinho está passando aqui. Eu não quero extrapolar tanto assim. Outra coisa, quem vai implantar uma cultura emocional tem que entender que toda cultura organizacional é a identidade da empresa. Ou seja, ela é a identidade. É como ela é vista e como ela é vista internamente e como as pessoas de fora vê a empresa. A cultura organizacional é a identidade da empresa. Ela é o que
é algo tão singular que não existe manual da melhor cultura, da maneira de implantar uma cultura. Não, existem lições que a gente pode prestar atenção e perceber que talvez caminhos aqui que possam auxiliar a eu implantar eu estruturar essa cultura. Agora, a cultura parte da ética das relações, ou seja, ela é algo que nasce dentro da empresa, de dentro para fora. Ou seja, você tem que ouvir as pessoas de dentro, não de fora. Não é o consultor que vai fazer a cultura organizacional, não é o consultor que vai determinar as regras, não é a empresa de fora que vai fazer essa medição, esse ambiente. É internamente, é uma estruturação internamente. Lê lá o artigo que eu publiquei ontem que eu explico um pouco disso. Ou seja, é fundamental que você entenda que a cultura é algo orgânico, ela está em movimento, ela está se adaptando a cada momento da empresa, a cada condição da empresa. E quando a cultura para de se movimentar, para de se estruturar, é porque a empresa também parou. E aí a empresa já não consegue crescer mais, a empresa empaca. É quando ela não tem novos produtos, quando ela não tem novas ideias, quando ela não consegue alcançar novos clientes, é quando há uma insatisfação externa para o mundo interno da empresa. Porque a cultura ela é justamente a face que faz movimentar, a engrenagem que faz movimentar o crescimento, a lógica da empresa sempre ser maior, sempre estar evoluindo, crescendo continuamente. Aliás, um dos erros grandes das empresas, quando não trabalha a cultura emocional, é achar que cada departamento é um departamento, que cada área é área, que cada projeto é um projeto, que cada pessoa ali, não, tem que se dedicar só àquilo, e não entende que a soma das partes é o que forma o sistema. Ou seja, todos têm suas responsabilidades, claro, sua dedicação e aquilo que tem que prestar atenção maior porque foi contratado para exercer aquela atividade. Mas o resultado daquilo não é para o departamento, não é para o líder, não é para o projeto, é para a empresa. E se isso não tiver claro na cabeça de todos, você também não vai chegar a lugar nenhum com a sua empresa. Você vai ser aquela empresa que começa já com uma vontade muito grande dela deixar de existir. Ou seja, você já começa com uma cultura meio pesada. E se hoje você pensa assim, se hoje a empresa sua está passando por isso, vá para a cultura, olhe para ela, olhe as pessoas, ouça as pessoas, veja o que está acontecendo ali, veja como seus líderes tratam os seus colaboradores, veja como os colaboradores tratam os outros colaboradores, veja como os departamentos tratam outros departamentos, como a sua célula trata outras células fora. Ou seja, como é que está essa relação? Como isso está acontecendo? O que eu posso... Tem engajamento, tem vontade, tem respeito, tem atitude, tem palavras firmadas, ou seja... O que acontece aqui? Como está isso? E a partir daí você, claro, vai poder construir justamente um ambiente muito bacana. Mas Marcelo, isso aí não é a cultura da felicidade? Não. Apesar de hoje existir um profissional para trabalhar cultura emocional. Esse profissional é o Chief Happiness Officer. Ou seja, é o gerente da felicidade. Mas essa não é a ideia desse felicidade, não é essa felicidade filosófica, não é essa felicidade do estado pleno de ser feliz. Não é isso. Esse CEO, ele é o cara, ele é o gerente justamente que vai perceber, vai reorganizar, vai orientar sobre o momento, sobre as emoções das pessoas que fazem presente nessa organização. Esse profissional, esse gestor da felicidade, a felicidade aqui é um atributo para dizer o seguinte: há dentro da empresa um coletivo de respeito, há dentro da empresa uma estruturação como é que eu posso dizer? De relações entre as pessoas, há engajamento, há vontade, há desejo, a potência aqui dentro que possa ser explorada desses colaboradores, mas que por causa do momento, por causa desse ambiente onde a emoção tá meio tóxica, a emoção tá muito variada aqui, isso pode prejudicar as pessoas. Então esse profissional é o cara que vai gerenciar, é o cara que vai estruturar para que a empresa passe a focar na emoção das pessoas. E com essa emoção
há um estado de potência de agir ali entre os colaboradores de uma maneira onde um respeita o outro pela questão identitária. Esse é o tal do Chief Happiness Officer. Esse é o tal do gerente da felicidade. Não, ele não é o cara que vai fazer a empresa ser feliz. Ele é o cara que vai conseguir trazer um equilíbrio emocional para a empresa. Bom, aqui eu no meu artigo eu trago alguns cases sobre o que é que a cultura emocional gera. Então, por exemplo, eu vi aqui eu estudei alguns cases que foram estudados dentro de artigos mesmo, científicos, para saber o que isso reflete dentro das empresas. Então tem uma empresa chamada Vail Resorts, que, por exemplo, essa empresa ela motiva muito. Esse é um resort onde pessoas, normalmente são pessoas de terceira idade que costumam frequentá-lo, e lá os funcionários têm a liberdade de se divertir com os seus clientes, ou seja, dançar com eles, deixar eles ouvir eles, acompanhar eles, se tiver que nadar com eles porque eles estão inseguros, vá, ou seja, vai caminhar, vai andar de cavalo. Então é um lugar que eles exploram muito a alegria, permitir com que as pessoas se sintam alegres, mas não só isso, se tiver que se sentir triste também, é um bom ouvinte, é um bom ali, uma pessoa que abraça o seu cliente como outro ser humano, ou seja, a humanização, a empatia, mas muito mais que empatia, é uma relação de trocas emocionais ali, onde esse ambiente permite com que o cliente confie nos profissionais desse resort e vice-versa. Então é um modelo muito bacana. Tem outro que é a Cisco Finance, que também é um ambiente que eles propagam essa ideia de trabalhar a emoção, de levar a alegria para as pessoas. Mas aqui não é a ideia de ambiente ser alegre, mas sim de ambiente ser respeitado, ser humanizado. Então se as pessoas querem se sentir tristes, elas se sentem ali seguras por estar triste. Não tem problema. Se as pessoas estão passando por um momento ruim, ela se sente segura que aquele ambiente também vai aceitar ela da forma que ela está emocionalmente aflita naquele momento. Ou seja, não existe crítica, não existe julgamento. Se a pessoa quer falar sobre isso, beleza. Se não quer falar, beleza também. Se quer pedir alguns dias, fala, cara, não estou bem, eu tenho um problema na minha família, eu estou passando por isso. Não tem problema. O gestor fala, cara, pega seus dias, vê o que a gente pode fazer. Você está precisando de um psicólogo? Eu contrato um psicólogo. Você está precisando de um ombro amigo? Não tem problema. Utilize meu ombro como amigo. Mas eu quero que você aqui se sinta seguro o suficiente para que a sua emoção sempre esteja ali harmonizada, você esteja em equilíbrio. Nem muito mais, nem muito menos, mas você se sinta seguro. Então são modelos muito bacanas. Para construir isso, é claro que começa pela convivência. É preciso medir o ambiente que você está. Medir a estruturação do ambiente, como está a convivência entre as pessoas. E também, para você conseguir elaborar esse ambiente, você tem que ali começar a praticar ali a cultura da tentativa e erro. Ou seja, observar o que está bom, ouvir os colaboradores, dar mais um passo, ouve os colaboradores, dar mais um passo, ouve os colaboradores, sem dizer que se não começar com o alto nível, de cima para baixo, ou no meio e ao mesmo tempo para cima e para baixo, você não vai conseguir implantar isso. Um dos grandes equívocos é querer mudar a cultura pelos colaboradores. Você pode até gerar um movimento, mas se não houver uma sintonia em todas as direções, vertical e horizontal, você não consegue isso. Então é preciso que o exemplo seja seguido. O exemplo, quem dá o exemplo, quem chega sorridente, quem dá bom dia, quem conversa, quem permite essa aproximação, esse approach entre as pessoas, tem que começar da liderança, tem que começar da gestão, tem que começar do alto nível. Ou seja, é preciso que todos trabalhem isso, todos se permitam a elaborar um ambiente nesse nível, como que eu posso dizer? Nessa qualidade, nessa maturidade, nessa estruturação extremamente positiva dentro da empresa. Como criar isso, né? Por onde criar? E aqui no artigo eu explico melhor isso, mas é o que eu disse agora. A emoção, ela contagia. Então é preciso deixar exemplos, ter pessoas passíveis de mostrar exemplo de que ali há um respeito emocional e ali a fundamento é que as pessoas se sintam bem. Então é preciso ter muito claro isso. Então aquela arrogância, aquela prepotência, aquela vaidade, aquele egoísmo, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser eliminado. E muita atenção, e aí é um papel fundamental de pessoas do recursos humanos, é olhar ali
aquelas célulazinhas que vão aparecendo que são tóxicas. Essas pessoas não são tóxicas porque querem ser tóxicas, elas estão tóxicas porque há algo gerando essa toxicidade, que pode ser, por exemplo, o ambiente familiar, que pode ser, enfim, pode ser outras questões que precisam ser trabalhadas. Então, é preciso ser muito observador para que essas células que vão surgindo, essas pessoas se sintam amparadas e elas possam ser cuidadas. Talvez com um psicólogo, talvez com um processo de coaching, talvez ali com uma estruturação, um acompanhamento de um terapeuta comportamental. Enfim, essas pessoas precisam ser ouvidas para que você vá minando. E quando essas pessoas voltam, elas... Cara, eu amo o que eu faço justamente por causa disso, porque é extraordinário quando você ouve uma pessoa dessa e essa pessoa expõe para você o que realmente é importante para ela. E quando ela volta para o time, ela acaba se tornando talvez até o ápice ali de contaminar as pessoas de alegria, porque ela se reconheceu, ela percebeu, ela com ela mesma, ela conseguiu vislumbrar todos os seus valores, ao mesmo tempo, o que ela estava fazendo com a sua própria vida. E isso talvez seja um dos maiores ganhos que eu tenho do trabalho que eu faço, é por isso que eu amo o que eu faço. Então, começa ali a cultivar isso e a dar atenção àquelas pessoas que têm essa toxicidade, ou seja, que tem ali, está gerando ali de alguma maneira atrito ou, enfim, um ambiente tóxico. Admita a alegria, isso é outra coisa que as pessoas têm dificuldade, né? Admitir a alegria. Se está alegre, esteja alegre. Se não está bem, pessoal, hoje não quero ficar aqui sozinho. Precisa de ajuda? Não, cara, tá tudo bem, mas deixa eu... Beleza, cara, sem crítica, sem julgamento. Não, ele tá divorciando. Não, é que ele tá não sei o quê. Cara, isso não chega a lugar nenhum. Então, cada um respeita cada um é cada um tem essa singularidade de ver, de prestar, de construir a vida. Por isso, eu sempre que eu vou trabalhar esses movimentos emocionais nas empresas, eu sempre gosto de criar grupos para as pessoas discutirem algumas dinâmicas, algumas ferramentas para as pessoas lembrarem que ela é um ser singular, mas o outro também é um ser singular, para relembrar os valores delas, sua capacidade, sua potência de ser, para elas relembrarem tudo que ela tem de experiência, que ela tem para entregar e ao mesmo tempo o quanto ela ganha com isso, o quanto ela se estrutura melhor dela com ela mesma. Então isso é uma questão muito bacana. Agora, para terminar, pessoal, eu vou dizer aqui alguns pontos fundamentais, mas que eu vou falar na questão da equivocada da relação da felicidade nas empresas, fortalecer isso. Mas aqui tem umas questões importantes. Trabalhar, construir uma organização emocional, é muito importante você medir ela para que ela não extrapole, ou seja, não se crie ali um imperativo de alegria, por exemplo, senão você vai matar a empresa. Ou seja, quando você fala em transparência, é realmente permitir às pessoas emocionalmente ser transparentes e não esperar dela a alegria, que ela não tenha problema, ou que ela não pode conversar com você, porque a ideia é ser alegre. Não faça isso que você vai matar a empresa. É transparência mesmo. Se ela quer um ombro, beleza, cara. Seja um bom colega, seja uma pessoa... Não é transformar a empresa em um hospital, em um departamento psiquiátrico, não é isso. Mas é o lado empático, é o lado do respeito mútuo, da humanização, é o respeito da sociabilidade, é o respeito da civilidade, que a gente está perdendo muito na vida. Então, transparência é uma coisa que não pode ser quebrada. Então, é respeitar o estado de cada um. O outro é a visão da realidade. Quando a gente leva alegria, a gente prejudica isso. Ou seja, há uma realidade. Ou seja, que não é um hospital, eu não sou psicólogo. Se você está precisando de ajuda, empresa, recursos humanos, forneça ajuda para ele. É ele não querer também transformar a empresa num lugar de lágrimas, porque isso é infantilidade. Isso é as pessoas não saberem os seus limites. Então, por isso que a política da empresa tem que andar junto com a cultura da empresa. Quais são os limites da minha liberdade e o que eu quero dizer com o ambiente emocional. Então, isso tem que estar muito claro na visão. O ambiente emocional não é um ambiente psiquiátrico, não é um lugar para as pessoas ficarem jogando suas lágrimas, e sim para elas serem respeitadas o seu estado emocional em cada momento da vida quando está junto. É trabalhar as relações interpessoais, é promover isso, a diversidade, é fazer pessoas diferentes conversar. Aliás, tem uma pesquisa muito legal sobre isso, que diz que quanto mais a gente tiver pessoas diferentes de nós, com opiniões diferentes da nossa, mais a gente vai se tornando inteligente. E é claro que é verdade, porque você vai criando
inúmeras ferramentas de você entender vários assuntos e percepções da vida. Não é achar que o ambiente emocional é o ambiente que vai estagnar a sua carreira. Pelo contrário, a política da empresa tem que estar muito clara para mostrar, cara, você tem que respeitar a outra, mas você também tem que ter as suas ambições. E eu quero ouvir ela. E eu vou te dar opinião, eu vou te dar ferramentas, vou te dar possibilidades de você alcançar suas ambições. Mas isso tem que estar dentro ali da cartilha da política. Por isso que o feedback, quando começa, o feedback no meio, em todos os momentos, tem que estar ali sendo observados para ver se está sendo congruente o que ele espera, o que ele está fazendo para isso e aonde ele quer chegar. Alteridade, não tente mudar o que a pessoa é. A pessoa é da forma que ela é. Esse é o maior segredo para você segurar seu colaborador hoje na empresa. Respeitar a identidade dela. Não transformar o seu recurso como ser objeto, ou seja, se tem pessoas ali que têm o poder de contaminar as emoções, não fazer dessas pessoas um objeto, e sim trabalhar, aproveitar isso como lado bom das pessoas. E por fim, pessoal, para implantar um processo desse, você tem que implantar em todos os níveis. Então não tente implantar uma cultura emocional só de baixo para cima, que isso não vai dar certo. Ou é de cima para baixo, ou é do meio para os dois lados. Nunca tente subir. Você não vai conseguir, e aí vai gerar um ambiente de frustração muito grande que talvez você acaba até prejudicando esse movimento bacana que é você tornar a cultura organizacional da sua empresa, ela viva, ela sempre se movimentando, você sempre percebendo que ali as partes estão sempre trocando conhecimento, gerindo poder, potência e a empresa sempre crescendo. Se você quer saber como está a cultura da sua empresa hoje, coloque no ponto do lápis. Observe, vá na sua janela, agora observe o quanto sua empresa cresceu, o quanto ela evoluiu, o quanto ela melhorou, o quanto os clientes estão satisfeitos. Perceba. Olhe isso, que se você vê que estagnou, que você está tendo mais reclamações do que elogios, que as coisas não têm inovação, não tem movimento ali de pessoas estarem satisfeitas, de alegria, as pessoas estão sempre cabisbaixa, ou estão sempre reclamando, ou você não consegue sequer marcar um café ali para uma troca informal de conversas, ou você sequer consegue almoçar com as pessoas, ou os seus clientes, estão cada vez mais distantes, não tão... é porque algum problema na sua cultura está acontecendo. Então é a hora de você ouvir. Se for contratar uma empresa para fazer isso, lê o artiguinho que eu publiquei ontem, contrate uma empresa, mas explique o que você quer e acompanhe a empresa, porque senão ela vai filtrar a informação e vai chegar uma informação muito, muito fora da realidade para você. Então acompanhe sempre. Se você for contratar uma pessoa para ver como está a cultura emocional, também dê as diretrizes, mostre a política e o que você quer e acompanhe, para que a realidade chegue até você. E no mais, se você hoje precisa efetivamente dar aquele up na sua cultura organizacional, você precisa realmente transformar porque as coisas pararam, é hora, quem sabe, de você aí investir numa organização emocional, investir numa cultura organizacional emocional e de repente contratar aí um bom coach, um bom chefe, um bom gerenciador, um bom gerente de felicidade, que tem a ver tudo com o coach, tá? Se o coach é bom, se ele tem ali uma formação bacana em psicologia social, psicologia comportamental, conhece a neurociência, estuda o comportamento humano, ele é um cara que vai conseguir ser esse chefe de alegria, desse chefe de felicidade da empresa. Lembrando que essa felicidade é respeitar a emoção das pessoas. Beleza, pessoal? Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal, faça parte das minhas redes sociais, é Marcelo de Souza, _oficial, Marcelo com 2 L, Souza com Z. Meu blog sempre tem artigos lá, esse artigo dos 3 erros tá lá, só para escrever lá 3 erros que você vai ler o artigo. No mais, no LinkedIn eu tô ali sempre publicando também coisas bem bacanas para você. Compartilhe, converse, me manda mensagem, se não gostou também me manda, que a gente vai discutir, co-criar aqui conhecimento. Desculpa eu estar falando rápido, é porque o tempo tá passando. Beijo para vocês, espero ter feito sentido e até o próximo. Tchau, tchau.